para ocuparem seus lugares. Esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35 do inciso 2 da Lei Orgânica e do artigo 144-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 8/2019, de autoria do chefe do Executivo, institui a contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos para as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Neste momento, passo a palavra ao representante do autor do projeto para explanar sobre o projeto de lei complementar número 8/2019. Dr. Conrado. Com a palavra, o doutor Cetrone. Excelentíssima senhora presidente desta casa, excelentíssimos senhores vereadores, digníssimos cidadãos presentes, bom dia a todos. Solicito a secretária de Finanças para que ocupe a mesa, por gentileza. E o secretário de Planejamento. Dando início à explanação aqui do projeto, eu farei a leitura do ofício de encaminhamento e do projeto de lei inicial. Pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei complementar que institui a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, para que seja levado à apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. A presente propositura tem por objetivo instituir o Programa de Gestão do Sistema de Iluminação Pública do município de Caçapava, Ilumina Caçapava, que consiste na contribuição para o custeio de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, para financiamento das atividades de iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, assim como a instalação, a manutenção, o melhoramento e a expansão da rede de iluminação pública. A iluminação das vias e logradouros públicos, além de proporcionar comodidade, conforto, lazer, constitui-se importante fator de tranquilidade, pois impacta positivamente na segurança pública da família, do patrimônio e da vida de todos que estão situados em áreas de aglomeração humana. O problema da falta de recursos para a iluminação deverá ser minorado com a participação de todos os beneficiados, seja na ampliação ou na manutenção do sistema. Os recursos arrecadados com a nova contribuição serão utilizados para custear a energia fornecida pela concessionária distribuidora para a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e viabilizarão a melhoria do serviço de iluminação do município. Esses recursos permitirão que se realize a manutenção e a expansão das redes públicas de iluminação com mais celeridade. Ressalta-se que a falta desta receita há muito tem contribuído para o comprometimento orçamentário do município, com graves consequências negativas à gestão da cidade, o que reflete na segurança e na qualidade de vida de todos os munícipes. Diante disso, espero ser o incluso projeto de lei complementar apreciado, votado e aprovado em regime de urgência por esta egrégia Casa de Leis,
Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Lei complementar. Institui a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica instituída, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal de 1988, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, devida pelos usuários residenciais e não residenciais de energia elétrica e por proprietários de lotes não edificados, destinada ao custeio dos serviços de iluminação pública. Considera-se serviço de iluminação pública aquele destinado a iluminar vias, praças, passarelas, jardins, abrigos de usuário de transporte coletivo e logradouros, bem como quaisquer outros bens públicos de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental localizadas em áreas públicas, assim como de atividades acessórias de instalação, operação, manutenção, remodelação, modernização, eficientização e expansão da rede de iluminação pública, serviços correlatos e despesas havidas para a consecução do objetivo, bem como o custeio da energia consumida na iluminação pública. Parágrafo 2º. São contribuintes da CIP os proprietários titulares do domínio ou possuidores, a qualquer título, da unidade imobiliária, tanto na área urbana como rural, edificada ou não. Artigo 2º. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, CIP, será calculada e cobrada na forma do anexo desta lei complementar. Parágrafo 1º. Os consumidores residenciais enquadrados pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010, como beneficiários da tarifa social de energia elétrica, subclasse residencial baixa renda, contribuirão com a CIP social, que será equivalente a 1/4 do valor da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública CIP, de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Estarão isentos do pagamento da CIP as unidades residenciais onde efetivamente residam os beneficiários do benefício de prestação continuada do INSS. Parágrafo 3º. A Secretaria de Cidadania e Assistência Social deverá realizar ampla divulgação dos casos em que os munícipes terão direito à isenção ou desconto na tarifa da CIP. Parágrafo 4º. Também estarão isentos de pagamento da CIP as pessoas jurídicas de direito público municipal, os templos religiosos e as entidades reconhecidas como de utilidade pública pelo município. Parágrafo 5º. O valor da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, CIP, definido no caput deste artigo e no anexo à presente lei complementar, será atualizado anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA e IBGE, ou outro que vier a substituí-lo, com exceção dos valores para os contribuintes descritos nos números 6 e 7 do anexo único, que seguirão as atualizações editadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Artigo 3º. Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica para a arrecadação da CIP junto a seus consumidores, que deverá ser lançada para pagamento na fatura mensal de energia elétrica, sendo o valor integral do tributo depositado na conta do Fundip, prevista no artigo 6º. Parágrafo 1º. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais a administração e aplicação dos recursos oriundos do presente tributo. Parágrafo 2º. Compete à Secretaria Municipal de Finanças a fiscalização e controle da arrecadação e utilização dos valores arrecadados pela CIP. Parágrafo 3º. A periodicidade do lançamento da CIP será mensal,
com exceção da hipótese prevista no artigo 5º desta lei complementar, que será anual. Parágrafo 4º. A falta de repasse ou repasse a menor da contribuição pelo responsável tributário nos prazos a serem regulamentados por ato do Poder Executivo e desde que não iniciado o procedimento fiscal implicará: 1. A incidência de multa moratória calculada à taxa de 0,33%, 33 centésimos por cento por dia de atraso sobre o valor da contribuição, até o limite de 20%. 2. A atualização monetária do débito na forma e pelo índice estabelecidos pela legislação municipal aplicável. Parágrafo 5º. Os acréscimos a que se refere o parágrafo 4º deste artigo serão calculados a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da contribuição, até o dia em que ocorrer o efetivo repasse. Artigo 4º. A concessionária deverá manter cadastro atualizado dos contribuintes que deixarem de efetuar o recolhimento da contribuição, fornecendo os dados constantes naquele cadastro para a Secretaria Municipal de Finanças. Parágrafo único. Eventuais débitos não quitados no ano do exercício deverão ser lançados no IPTU, nos moldes do artigo 5º desta lei complementar e demais normas aplicáveis. Artigo 5º. Em caso do imóvel não edificado e ou não ligado à rede de energia elétrica, o valor da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, SIP, será o previsto na tabela anexa e sua cobrança será efetuada juntamente com o lançamento anual do IPTU e obedecendo critérios para pagamento, penalidades e prazos legais estabelecidos para aquele tributo municipal. Artigo 6º. Fica constituído o Fundo de Iluminação Pública, Fundip, para onde serão carreados os recursos provenientes da contribuição vinculados ao custeio do serviço de iluminação pública, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Parágrafo 1º. Fica vedado o uso de recursos da CIP para outros fins que não estejam previstos nesta lei complementar. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal programa de gastos e investimentos e balancete anual de aplicação de recursos em iluminação pública. Parágrafo 3º. O Poder Executivo deverá prestar contas quadrimestralmente dos valores arrecadados e da sua utilização. Artigo 7º. Aplicam-se à CIP, no que couber, as normas do Código Tributário Nacional e legislação tributária do município, inclusive aquelas relativas às infrações e penalidades. Artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no próximo exercício fiscal, revogando-se as disposições contrárias. Então esse é o projeto original. A ele foram apresentadas 2 emendas aditivas pelo Poder Executivo, que passarei a ler. Esperar chegar para a gente dar continuidade.
Nossa. E o harmonismo, então, na conta do lugar.
Bom, retomando, eu peço então Vênia para ler a primeira mensagem aditiva encaminhada pelo Poder Executivo pelo ofício número 510 de 2019. Ficam incluídos os parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º ao artigo 2º do projeto de lei complementar número 08 de 2019, que passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. A unidade imobiliária, para se enquadrar nas classes 1, 2, 3, 4 e 5 do anexo de que trata o caput deste artigo, deve ser servida com energia de baixa tensão, conforme classificação da empresa concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Parágrafo 7º. A unidade imobiliária denominada como empresarial, no anexo de que trata o caput deste artigo, será aquela servida com energia de média tensão, conforme classificação da empresa concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, independente da atividade que realize. Parágrafo 8º. A unidade imobiliária denominada como corporativo, no anexo de que trata o caput deste artigo, será aquela servida com energia de alta tensão, conforme classificação da empresa concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, independente da atividade que realize. Parágrafo 9º. A unidade imobiliária classificada como industrial rural pela empresa concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e que desenvolva atividade exclusivamente rural ou derivada de sua produção, será enquadrada como classe 2 no anexo de que trata o caput deste artigo. Assina Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. E a outra mensagem aditiva foi encaminhada pelo Poder Executivo pelo ofício número 517 de 2019. Ficam incluídos os parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 6º do projeto de lei complementar número 08 de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. A prioridade da utilização dos recursos será na manutenção e substituição do parque de iluminação, a fim de reduzir os valores do consumo de energia elétrica. Parágrafo 5º. A manutenção do parque já existente será realizada por ordem cronológica de protocolo de solicitação. Parágrafo 6º. O cronograma de expansão do parque deverá ser aprovado pelo Conselho Gestor do Fundip. Assina Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Então, essas duas emendas aditivas, o Poder Executivo solicitou aí a inclusão, a fim de, a primeira delas, mais de atender e classificar perante a Companhia de Energia Elétrica os critérios que ela usa de diferenciação, para evitar que haja alguma confusão nesse sentido. E já a segunda emenda foi no sentido do que foi conversado na última reunião, tentando chamar aí a participação popular, tentando criar aí uma participação melhor e um melhor controle desses valores. Presidente, existe uma emenda substitutiva, Vossa Excelência quer que eu faça a leitura para aproveitar ou... modificativa, desculpa. Posso? Existe também uma emenda modificativa, número 01, ao projeto de lei complementar número 08 de 2019. Ficam modificados o parágrafo 2º do artigo 3º e o artigo 6º do projeto de lei complementar número 08 de 2019, que passam a vigorar com as seguintes redações. Parágrafo 2º. Compete à Secretaria Municipal de Finanças a fiscalização e controle dos valores arrecadados pela CIP. Artigo 6º. Fica constituído o Fundo de Iluminação Pública Fundip, para onde serão carreados os recursos provenientes da contribuição, vinculados ao custeio do serviço de iluminação pública, conforme regulamentação a ser realizada por lei ordinária. Assina
Milton Garcês Gandra, vereador Podemos. Então, esse seria o texto legal, e aqui nós vamos mostrar a previsão de gastos, a previsão de arrecadação e como se chegou a esse cálculo. Então, a estimativa de gastos, ela inicia ali com o gasto com consumo de iluminação pública. Isso é o que normalmente é o que é pago pelo consumo, o que é consumido hoje, né, com o parque de iluminação existente. Gasto com iluminação pública ornamental, gasto com a gestão das contas da CIP pela EDP. Esse aqui é o valor que a concessionária de serviço público cobra para fazer aquela cobrança que foi citada aqui no texto da lei, para fazer constar nas faturas esse valor. Gasto com manutenção da iluminação pública, é uma previsão aí de R$250 mil. E o total de gastos estimado, né, R$ 741.187,94. Esse valor tende a ser reduzido conforme for substituído o parque antigo pela nova tecnologia, que é mais econômica. E aqui nós temos o valor que se pretende arrecadar por classe das unidades imobiliárias, né? Então, essa é aquela tarifa social, que é de R$ 2,00 por unidade. O imóvel residencial, tanto urbano como rural, teria um valor fixo de R$ 8,00. Os imóveis comerciais são divididos em 3 faixas de consumo de energia. A primeira faixa até 200 kW, que pagaria o valor fixo de R$ 35,00. A segunda faixa, de 201 a 1.000 kW, pagando o valor de R$ 50,00, também fixo. E aquele imóvel comercial que consumir acima de 1.001 kW, o valor de R$ 150,00, também fixo por unidade. O Poder e Serviço Público Estadual e Federal também pagará um valor fixo de R$ 150,00. O industrial baixa tensão pagará um valor fixo de R$ 209,00. O empresarial, que é aquele chamado média tensão, pagará em razão do seu consumo, 3,5% daquilo que consumir. O corporativo, que é a alta tensão, pagará 5% do valor que consumir. E a isenção, que foi falada também, dos templos religiosos, poder e serviço público municipais, entidades reconhecidas como de utilidade pública pelo município. A estimativa de arrecadação, que o residencial e o rural vem arrecadar com esses valores em torno de R$ 272 mil. O chamado comercial em torno de R$ 113 mil. O industrial em torno de R$ 141 mil. Poder e serviço público R$ 17.550. Alta tensão corporativa em torno de R$ 83 mil. A média tensão empresarial em torno de R$ 84 mil. Os terrenos e lotes arrecadariam uma parcela de pouco mais de R$ 51 mil, com um total de arrecadação estimada de R$ 763.400. Então, esse seria o que se pretende arrecadar, né, não havendo inadimplência alguma, e com uma estimativa também do consumo daqueles cujo valor é em virtude de percentuais. Então, esse seria a apresentação do projeto que se pretende ver aprovado pela Casa. Obrigado. Obrigada, doutor.
Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Fica franqueada a palavra ao público inscrito pelo prazo de 5 minutos. Bom dia. Bom dia, meu nome é Eduardo. Obrigada. Eu queria saber com relação à expansão. Eu não entendi direito lotes, né? Isso vai para a zona rural? Está incluído gleba, as glebas, né? Sim, tá, todos os usuários, todo cidadão resida onde residir dentro do município de Caçapava, e ele for titular de um domínio de alguma unidade imobiliária, ele tem uma parcela de contribuição. Mas isso é distinto. No começo estava escrito lotes, né? Agora a gleba é R$8, um lote é R$8. O lote é R$8. E a gleba também? Também. Depende da atividade que ela desempenhar, né? Depende do consumo de energia que tiver. O lote não edificado e não ligado à rede elétrica é R$8. Então, é isso que eu estou falando. A gleba também não tem nada edificado. Se ela tiver alguma produção industrial, agropecuária, depende de gleba para gleba. Mas isso não está descrito no projeto. Está genérico. É isso? Não. Tá, quando a gente fala em consumidor rural, industrial, rural, em empresarial, alta tensão, média tensão, tudo depende dessa condição. Com relação ao Fundip também, eu queria saber o seguinte, não está falando em nenhum momento da participação social, só está falando que ele vai ser criado. Ele vai estar atrelado a algum conselho, no caso do Concidade? Então, o fundo será criado e existe a previsão aqui de um conselho gestor, cujo funcionamento deverá ser realizado agora, segundo a última emenda aditiva, por lei ordinária. Como eu não tenho como prever exatamente como será esse funcionamento desse conselho gestor, porque ainda é uma construção a ser elaborada. No caso, não está mencionando nada no projeto disso. Está sendo falado aqui. Não, está no projeto. O senhor com certeza não leu o projeto. Eu li, está com ele aqui. Então o senhor pode verificar. Participação social? Que é falado aqui. Só está falando do Fundip, da criação. É isso? Se procurar social, eu não estou vendo isso. A emenda substitutiva apresentada pelo vereador fica constituído o Fundo de Iluminação Pública, para onde serão carreados os recursos provenientes da contribuição, vinculados ao custeio do serviço de iluminação pública, conforme regulamentação a ser realizada por lei ordinária. Então, a lei ordinária, ela vai regulamentar quem vai fazer parte desse conselho gestor, se vai ter parcela da população, como vai ser. Se vai ter parcela, ou não está previsto que vai ter. Na verdade, se o senhor parar para pensar, já existe a participação popular no momento que elegeram os vereadores, no momento que elegeram o prefeito. Essas mesmas pessoas que foram confiadas terão a tarefa de fazer uma lei para continuar valendo
a confiança que foi depositada neles. Pois é, Caçapava está criando uma política expansionista que dilui os recursos públicos. Eu fico preocupado com a expansão da iluminação pública para as áreas com baixa densidade. Isso tem um custo para o município. Como é que vocês vão resolver isso? Vai poder ir 12 quilômetros num loteamento pequeno ou grande, além do centro? Existe no projeto a previsão de que esse conselho gestor aprovará os planos de expansão. A expansão é necessária, na medida que a população de Caçapava está aumentando. Sim, e quem reside também afastado do centro também vai contribuir, então também tem direito de ter a iluminação. R$ 8,00 a contribuição? Por exemplo, vai passar a iluminação pública, vai vir pelas vias. Num projeto anterior, falaram em 600 quilômetros de vias rurais. Isso está previsto nesse projeto também? Não se fala isso. O senhor acompanhou a leitura, tem o projeto em mãos? Acompanhei, mas não fala. Vindo dos outros projetos da casa, né, que vieram aparecer aqui, apareceram essas... nesse projeto não tem. Não tem. Não. Então não vai vir pela via rural. O projeto não determina isso no projeto. Ele está criando uma situação que vai ser estudada e para sua execução. O projeto não prevê como será a expansão. Então ela pode ser uma surpresa. Não uma surpresa, né? Ela vai atender às necessidades que forem julgadas aí tanto pelo Executivo, como aprovadas pelo Legislativo e como também votadas com a participação popular pelo Conselho Gestor do Fundo. Então, pela sua fala, vai ter uma participação social no Conselho Gestor. Vai ter segundo o projeto de lei, se ele for aprovado da forma que consta aqui, fala do Conselho Gestor. É que a minha cópia não tem a emenda do vereador. Então, só esses meus questionamentos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, senhor Eduardo. Fica franqueada a palavra ao senhor Telmo Venâncio. Bom dia, senhora presidente. A pergunta do senhor Telmo é se a falta de iluminação na área rural contribuirá para ainda mais especulação imobiliárias. Se o senhor puder explicar a pergunta, porque, sim, sinceramente, eu não consegui entender. É o seguinte, a minha preocupação é a mesma do Eduardo Bila, porque vai estimular a especulação imobiliária. O que vai fazer? Essas pessoas nessas fazendas que existem distante aí da cidade, elas vão virar tudo loteamento. Por quê? Porque se paga uma gleba num valor baixo, né? Ele vai ter uma infraestrutura lá, quer dizer, vai valorizar aquelas terras deles. Aí, enquanto isso, o contribuinte, ele continua pagando aquele pessoal que está lá, certo? E eles estão se beneficiando, ou seja, então são pessoas que pagam por um grupo que como é que eu posso dizer? São pessoas que são beneficiadas, certo? Grande parte paga por um grupo que se beneficia disso. Pelo que eu entendi da sua pergunta, é o seguinte: primeiro ponto, a expansão é uma questão de gestão, é uma questão do Poder Executivo com a participação do Legislativo e do Fundo Gestor. Como será feita essa expansão? Creio eu que será direcionada para aquela área que gerar uma aglomeração razoável de moradores. E quanto a alguns aqui pagarem para os outros se beneficiarem, os outros estarão pagando também. Então todos pagam para todos se beneficiarem. Mesmo quem não mora nessa zona rural, às vezes passa por lá, às vezes tem toda uma situação de benefício de todos. Sim, até por questão de justiça, por exemplo, eu entendo que, vamos pegar um exemplo aqui, condomínio. Condomínio é a classe que menos dá despesa para o município. Por quê? Não se faz manutenção de rua, não se faz manutenção de poda de árvores, não se faz... a única coisa que é feito é recolhido os lixos nos locais destinados, já tudo pronto já. Inclusive,
com consciência ambiental, porque muitos condomínios fazem a separação dos seus lixos, né? Então, tem bastante consciência. Agora, eu percebo que essa classe, ela é prejudicada. Então, quer dizer, ele vai ter que pagar uma iluminação, ele já paga uma iluminação pública particular, né? Ele vai ter que pagar mais uma iluminação pública que ele vai, por exemplo, acessar a cidade. Aí ele vai ter que pagar mais ainda daquele que está lá, que tem sua terra, paga um poço barato, e os outros, todo mundo tem que arcar com isso aí. Então, na minha opinião, eu acho que é muita carga o contribuinte, certo? Eu acho que está se gastando muito por uma cidade que não tem, me desculpe falar, mas não tem qualidade de vida, não tem desenvolvimento, não tem um planejamento, tá? Então, essas são as minhas observações. E eu fico preocupado da mesma forma com o Eduardo Bira, da forma que a cidade está crescendo e a gente está pagando a conta. Tá? São essas as minhas considerações. Obrigado. Obrigada, senhor Telmo Vinâncio. Denise, não tem mais inscritos? Não havendo mais inscritos, ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Tenham todos um bom dia e muito obrigada.